Fala pessoal, a gente vai ver nesse vídeo aqui a revisão sobre as proposições lógicas, né? Você entra no Dropbox, na aba concursos, raciocínios lógicos, na pasta revisões e abre eles aqui no como um sketchbook, tá? É, então, você vem aqui e coloca aqui essa tabela. Você vai preencher onde está cinza. O que nós precisamos saber? Que são 5 proposições lógicas, né? Então o número aqui a gente vai colocar de 1 a 5, certo? Aí agora o conectivo tem 3 colunas aqui, ó. Conectivo, nome, representação. A representação é os símbolos, certo? Como que são representados os conectivos. O conectivo é o, por exemplo, e, ou, se, então, e o nome é o nome técnico dele, certo? Então vamos lá. O primeiro que a gente vai colocar aqui vai ser o e, conectivo e, depois o ou. Depois, se for, o último foi o ou, então depois vai ser o ou. Depois o si, então, se, somente se, tá? Certo? Agora, nome, a gente pode confundir aqui. Qual que é conjuntiva e disjuntivo? Lembra que tinha dois? Ó, lembra o seguinte, de não dá sinal, não significa dois. Qual que tem dois aqui? Ou e ou, certo? Então aqui o ou vai ser disjuntivo. Mas como tem dois tipos de ou, um vai ser inclusivo e o outro vai ser exclusivo. É ou isso ou aquilo. Por isso que isso aqui vai ser exclusivo. Entendeu? Então vamos lá. Então vai ser lá, o e vai ser conjuntivo, porque ele não tem outro e. De e só tem ele, então vai ser o conjuntivo. E o ou vai ser disjuntivo porque tem dois, então vai ser di. Então um é inclusivo, o outro é exclusivo. Se então é o condicional e sobrou bicondicional, que é se, somente se, certo? Aí a representação, o e, ele vai ser assim um circunflexo. O ou, ele pode vir assim, ou é um Vzinho, e o ou, ele pode ser assim ou assim, certo? Estou escrevendo no lugar errado, é num cinza. Condicional, né, de boa, e bicondicional também. Agora a tabela da verdade, vamos lá. Aqui, pessoal, a gente vai identificar quando que ele vai ser falso e quando que ele vai ser verdadeiro. A gente vai ter duas proposições, né? Por exemplo, A, vamos usar aqui o conjuntivo, A e B. Quando que, se eu colocar aqui V e V aqui, ele vai ser verdade ou falso. Ou se eu colocar falso aqui e verdade aqui, vai ser verdade ou falso. Então, a gente vai ver as ocasiões em que ele sempre será, por exemplo, verdadeiro ou falso. Se fugir daquele padrão, ele vai ser o oposto, né? Eu vou te mostrar, é melhor aqui. Ó, o conjuntivo, para ele ser verdade, o A e o B tem que ser verdade, certo? Se o A for verdade e o B for verdade, o resultado dele vai ser verdade. Se o A for falso ou verdade, vai ser falso. Toda vez que mudar toda vez que esses dois primeiros for diferente do que está aqui, que não seja verdade, o resultado aqui vai ser falso. Entende? É isso que a tabela da verdade diz, certo? Agora, para o disjuntivo inclusivo, é o contrário do e, né? Falso, falso, falso. Toda vez que o primeiro e o segundo for falso, o resultado vai ser falso. Qualquer alteração nesses dois primeiros aqui, o resultado vai ser verdadeiro, certo? Então vamos lá. O disjuntivo exclusivo, geralmente a gente esquece. Eu vou pular no condicional, que é mais fácil, que é o Vera Fischer, né? Vera Fischer vai resultar falso. Mudou qualquer coisa, vai ser verdadeiro. Para que seja falso, tem que ser obrigatoriamente nesse daqui. Eu acho que você já entendeu a lógica. Bicondicional, a gente lembra assim. Bicondicional não é o se, somente se. Se somente sim, a gente lembra sim, sim, não, não, né? Ou ele tem que ser verdade ou tem que ser falso. Para que ele seja, eu costumo dizer que é um operador lógico, servo de Deus. Porque se ele falar a verdade, vai ser verdade. Ou seja, ele falou a verdade, tá? Verdade. Então vai ser verdade, porque ele é um servo de Deus. E se ele falou a verdade, mesmo assim, foi falso, mas ele contou a verdade, né? Ele falou que é falso, os dois. Então ele fez a coisa certa. Então vai ser, a resposta vai ser verdade. Entende?
Eu penso dessa forma. Sim, sim, não, não. Se ele falou a verdade, vai estar certo. Se ele falou mentira, mas falou a verdade. Se ele falou uma coisa falsa, mas é a verdade que ele está falando, ele está fazendo a coisa certa. Então vai ser verdade. Certo? Então, o disjuntivo exclusivo é o oposto desse daqui. Ó. Você só troca. VVF, né? Então vai ser F. Tá ruim aqui para escrever. Esse aqui eu posso dizer que é o contrário, né? O mentiroso. A gente sabe que o resultado vai ser falso, né? O disjuntivo exclusivo é o mentiroso. Se ele falou 2 vezes a verdade, a gente sabe que é mentira. Se ele falou 2 vezes o falso, sabe que é falso. Ele é mentiroso. Basicamente isso. Então, a representação aqui, essa coluna é de operação. Como que a gente representa isso aqui? Essa representação aqui ó, vai ser, vamos dar o nome da proposição A, depois I, B. Olha lá. Aqui a disjuntivo inclusivo vai ser A ou B. O disjuntivo exclusivo A ou A ou B, né? Que se lê dessa forma. Se A, então B. Se lê dessa forma. Aqui, se somente se A, então B. É assim que é escrito aqui. Ó. Esse A é uma proposição, o B é outra proposição, né? Então a gente está falando que A e B, A ou B, ou A ou B. Se A, então B. Se somente se A, então B, entendeu? Se somente A, então B. Assim que se lê. Agora vamos falar das negações e a equivalência. Para as negações aqui, a gente tem que fazer o seguinte: a gente sabe que a negação por exemplo, do E é o contrário, então vai ser o OU. Se tá assim um Ezinho, vai ser um Vzinho. Ó, primeira coisa, isso aqui, saber, vai negar, você muda o operador lógico. Depois a gente vê sobre as proposições. Se é um Vzinho, aqui vai ser, se é um OU, vai ser um E. Ó, sempre o contrário, ó. Sempre o contrário. Então, o contrário aqui da disjunção exclusiva é o se somente se. Um é o contrário do outro. Isso que você tem que gravar apenas, tá? Então, nos tratando dos sinais, esse aqui, esse daqui é o contrário, então vai ser assim, né? Um contrário do outro. O se, então, eu gravei mané, né? Eu gravei assim, ó. Mantém a primeira e nega a segunda. Mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Então, a negação do sim, então, é um conectivo e, certo? Lembrando que para negação aqui do inclusivo ou da conjunção e da disjunção inclusiva, que esses dois primeiros aqui, né? Não vai ter tipo assim, nega a primeira, mantém a segunda. Não, vai negar as duas. Ó, grava isso, vai negar as duas. Vai negar as duas. Ó, problema resolvido. Observe, ó, que o mais simples aqui de memorizar é o e, o ou e o sim, então. Eles, para negações deles, só vai ter um tipo só, sabe? É só isso e pronto, né? Mas, para que a disjunção exclusivo e a bicondicional tem mais negações, certo? Mas o principal é esse daqui. Aí você só vai manter aqui, ó. Manter. Essa é a principal, que mais vai cair. Agora vamos ver as outras aqui, pra gente trabalhar em cima delas. Então, o que eu sugiro fazer aqui, ó. Coloca o ou e o se então. Se somente se, aliás. Lembrando, né, que a gente está falando da negação desses dois aqui, certo? Ó, ou, são duas, tá? Ou, você lembra de oito dividido por 2, vai dar 4. Quantos tem aqui? 1, 2, 3. Se, somente se, então vai dar 3. Então a negação do ou tem 8 dividido por 2,
4. Então tem 4 negações e aqui tem 3 negações. Isso que eu quero que você memorize. Então voltando aqui, a gente vai colocar 1, 2, 3, 4 pro ou e 1, 2, 3 pro si, somente si. 4 pro ou e 3 pro si, somente si, beleza? Então, a gente sabe que o primeiro é o basicão, mantém, né? Mantém e só troca o inverso aqui, que é o operador lógico inverso. Se aqui é ou, o inverso do ou é si, somente si. Então, a gente troca. E aqui a mesma coisa, né? Se aqui é si, somente si, então o inverso vai ser ou. Então, a gente... Esse aqui é o mais fácil, o primeiro, que você vai manter o primeiro operador e o segundo operador, o primeiro e a segunda proposição e vai trocar o operador, certo? Então vamos ver as outras situações. Qual que é o mais fácil? O que tem 4 para decorar ou o que tem 3? O que tem 3, né? Então vamos começar aqui com um si, então. Si, somente si, aliás. Então aqui você vai ter que lembrar que você tem que copiar exatamente como está aqui a afirmativa dele, né? Só que ao invés de você, ó, você copia. Só que aí você vai negar a segunda só. Certo? E pra você fazer a terceira aqui, você tem que lembrar da primeira. Aqui é um Vzinho, né? Então vai ser um Vzinho. E você vai colocar entre parênteses essas duas aqui. Aí você vai colocar AB, AB. Se aqui é um Vzinho, aqui vai ser um circunflexo, ao contrário. E você vai negar as extremidades. Deixa eu organizar isso. Então vai ficar assim. É o Vzinho aqui. Aqui você vai trocar ao contrário. Abrir o parênteses, colocar AB, AB. E você vai negar, né, as extremidades, né? Certo? Lembra aqui que no si somente si, eu falei que a negação do si é si então, aliás. Eu falei que a negação do si então é mané, né? Ó, mantém, mané. Mantém a primeira e nega a segunda, certo? E aqui, se, somente se, é esse terceiro que é mais difícil. Você lembra assim de, ó, Neymar ou Mané. Lembra-se, Neymar ou Mané. Mas ao invés de falar Neymar ou Mané. Tipo, Neymar ou Mané. Ou seja, nega a primeira e, tá vendo o i? Ó, e mantém a segunda. Ou mantém a primeira e nega a segunda. Tá vendo? Se somente se, Neymar ou Mané. Tá vendo? Neymar ou Mané. Então é mais fácil de decorar assim. E então, do si somente si, você tem que decorar. Você tem que gravar qual que é o oposto, né, do operador lógico. A segunda aqui você vai copiar esse daqui, ó. E você já vai negar a segunda. Isso aqui é o Neymar e o Mané. Entendeu? Aí fica mais fácil. Vamos agora pro ou. Você pode ficar em dúvida aqui se tem que negar a primeira ou a segunda na hora de fazer isso aqui. Você lembra de Mané também. Mantém a primeira e nega a segunda. O si então, né, Mané? O si, somente si, também vai ser Mané, né? Só que você tem que inverter aqui, Neymar ou Mané, quando se tratar da terceira aqui, tá? Na disjunção exclusiva, você lembra aqui que o oposto é o si, somente si, né? Só que aqui, lembra que eu falei assim, você vai manter, né? Mas a negação dele também tem a possibilidade de negar as duas. Então você vai colocar aqui, ó, a negação das duas. Não vai mudar nada, você só vai colocar a negação dessa, né? Repetir aqui o operador e negação dessa. Então é uma outra oportunidade, ou outro jeito. E o segundo e o quarto jeito é muito parecido. Você vai deixar exatamente igual. Lembra que o si, somente si, eu deixei igual aqui e fiz mané? Aqui eu vou deixar igual também, ó. Operador lógico. Só que o é um é outro, ó. A, B, A, B. Ou é um ou é outro. Ou você nega a primeira proposição ou você nega a segunda. Entendeu? Então é assim que eu decorei. Então vou apagar isso aqui para não ficar bagunçado.
Então são 4 aqui, ó. Você vai pegar o contrário, ou você vai manter os dois, ou negar as duas. Ou aqui, então, você vai pegar, copiar, ou vai negar a primeira proposição ou a segunda proposição, certo? Sobre a negação, é isso aí. Aí, próximo vídeo aqui eu vou falar sobre a equivalência.